Depois de ter cumprido o meu trabalho como secretário de obras, eu acabei entregando o cargo, porque foi 5 anos e 3 meses de muito trabalho. Eu estava assim, estafado, não tive tempo para minha família, não tive tempo para mais nada depois, só mesmo envolvido com a Secretaria de Obras, de 5h30 da manhã, de 5 da manhã até as 10, 11 horas da noite. No período chuvoso, às vezes passava noites aí, ajudando os servidores a enfrentar momentos difíceis, porque quando o período chuvoso vem, uma cidade que tinha pouca infraestrutura, a gente sofria muito. E aí, num processo que eu não era candidato a deputado estadual, por quê? Porque o meu pai, em vida, ele não aceitava que a gente entrasse diretamente no voto político. Meu pai não tinha e não permitia que nós fizéssemos isso. Meu pai faleceu e aí o grupo político no qual eu tinha sido secretário entendia que o meu nome era um nome bom para ser candidato a deputado, mas tinha esse desafio, convencer a minha mãezinha a liberar para que eu pudesse ser candidato a deputado. Aí as pessoas foram conversando, e minha mãe nunca aceitou, mas esse negócio foi fortalecendo, filiei ao partido político, e essas coisas foram caminhando. E aí, faltando poucos dias para a eleição, as pessoas entenderam que o meu nome era um nome importante para disputar a vaga de deputado estadual do grupo político que eu representava naquele momento. E aí, no almoço lá em casa, as pessoas já sabendo que minha mãe não queria, o bispo da cidade, à época, fez uma fala com minha mãe que era importante, que ela me liberasse para que eu pudesse ser candidato a deputado estadual. Minha mãe ficou meio chateada, não gostou, mas depois ela me chamou e me abençoou, dizendo que eu poderia ser candidato a deputado estadual. Foi um período difícil, de eu ter que entender que meu pai não aceitava e eu nunca fui de desobedecer meu pai e minha mãe. Se minha mãe não aceitasse, se a mãe entendesse que não era, eu não teria sido candidato, porque eu jamais iria desrespeitar a minha mãe, a vontade dela e do meu pai. Mas como ela fez essa liberação, fui para a campanha e por passar pela Secretaria de Obras, eu entendi que eu poderia contribuir pelo meu conhecimento, por tudo que eu vivi como secretário, e a experiência de secretário ela foi muito importante para mim. Aí eu tive essa felicidade de ganhar a eleição, de ser deputado estadual junto com o governador Caiado, mas antes disso eu tive que enfrentar a grande dificuldade de entender se meu pai estava feliz com essa candidatura. E aí, num dia que eu saí para fazer campanha, pedi a Deus que Ele me mostrasse, que Ele pudesse me dar um sinal de que meu pai estava feliz ou estava satisfeito em eu me tornar um político e ser candidato a deputado estadual. E numa dessas andanças, eu tinha uma reunião aqui em Lusiânia e outra em Santo Antônio, não ia poder participar da reunião de Lusiânia, fui para Santo Antônio Descoberto, lá houve o parente do vereador que ia fazer reunião faleceu, eu voltei para Lusiânia e fui para uma reunião onde as pessoas até não queriam que eu fosse, uma reunião pequena, de 20, 18 pessoas, numa casa lá no Francaroli. E aí, nessa reunião, que eu acabei chegando um pouco atrasado, mas falei, uma senhora idosa arrumou a reunião bem bacana e eu comecei a falar, tinha umas 18 a 20 pessoas, já quase para o final da minha fala, entra uma senhora com uma criança no colo, uma criança já grande, a mãe bem pequenininha, a criança quase que maior do que a mãe, ela sentou no banco lá no final e eu terminei a minha fala, já atrasado para uma outra reunião, e as pessoas, os assessores me puxando, o carro já na porta, mas eu sentia vontade de falar com aquela mãe. E ao sentar ao lado da mãe, eu tenho esse hábito de falar com criança, de sentar, de querer ouvir, porque a criança é muito verdadeira, a criança é muito pura. E essa criança, eu perguntei, mãe, o que a criança tem? Ela está doente? Ela, não, meu filho ele é cego de nascença. E quando ele te vê na televisão, ele chora, ele levanta e ele parece que enxerga. Ele tem um carinho, um amor tão grande por você que eu não sei explicar. E ele ouviu a sua fala, mãe, é o Cambão que está falando, me leva lá, porque eu quero encontrar com o Cambão. Eu quero pedir ele uma coisa. E ele chegou, eu sentei, aí ele falou assim, me abraçou e falou que queria só me dar um abraço. Aí quando essa criança me deu um abraço, eu senti o abraço do meu pai. E naquele momento eu entendi que eu deveria continuar no processo político. Ali eu senti que meu pai, através daquela criança,
que ela não tinha a sua visão de poder enxergar o mundo. Mas como meu pai era um homem de coração muito bom, um homem muito sério, muito humano, muito humilde, eu senti que aquela criança estava dando para mim a oportunidade de eu seguir em frente, que meu pai estava autorizando, que meu pai iria me abençoar e que eu teria que ter muita responsabilidade no meu mandato. Saber que esse mandato não é um mandato só meu, ele é um mandato carregado de muita responsabilidade, porque eu não conheci nessa vida um homem mais sério, mais justo, mais correto, mais humilde e mais honesto que meu pai. Então eu carrego, através da minha ação política, mas uma ação de procurar fazer o bem com muito respeito ao próximo, mas principalmente chegar onde aquelas pessoas que mais precisam e amar ao próximo como a si mesmo, e assim você encontra com certeza um caminho de você estar mais próximo de Deus.